Uma certa vez, salvo a todos compartilhou, uma certa vez eu estava falando do Salmo 23, eu prometi falar a respeito do Salmo todo, mas eu não o fiz. E nessa noite, em breves palavras, falar do Salmo 23, quando Davi, há 700, mais ou menos 730 anos antes de Cristo vir ao mundo, antes do Messias vir para Israel, Davi já profetizava dizendo que o Senhor era o pastor dele e nada faltaria para ele. Começa dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque Davi sabia o que era cuidar de ovelhas. Ele não deixava faltar nada para as ovelhas. Ele, se possível, ele com a sua própria vida defendia as ovelhas. E ele começa no Salmo dizendo: Senhor meu pastor, nada me faltará. Depois ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Deitar-me faz em verde pasto, quer dizer, é do cuidado do pastor cara com a ovelha, que a ovelha ela gosta de alimento bom. E o Senhor, sendo o pastor de Davi, ele providenciaria o melhor alimento para ele, para que não lhe faltasse nada. Ele está dizendo: o Senhor não me deixa faltar nada, aleluia. E o que eu precisar, Ele supre minha alimentação, Ele supre nas horas difíceis. Ali o pastor está comigo, pois é Ele que é o meu pastor, nada me faltará. Ele também faz em verdes pastos, como já estava falando. As ovelhas elas só comem pastos bons, e como o pasto fica muito machucado e não fica um pasto ruim, as ovelhas não querem e os pastores mudam de lugar. E assim Davi também o fazia. Aí disse: ele deitar-me e faz-me em verdes pastos, ou seja, ele não me deixa faltar nada. Na hora que eu preciso do alimento, na hora que eu estou precisando do socorro dele, ele está presente, ele cuida de mim. Depois que ele está me fazendo verdes pastos, ele guia-me mansamente às águas tranquilas. Coisas maravilhosas ser guiado às águas tranquilas. Não é... Você vê muitas vezes os discípulos, eles lutando contra um mar bravio. E olha que aquele mar, muita gente pensa que é o oceano, não é o oceano. Ali é o mar da Galileia, aquelas tempestades, aqueles ventos, aqueles furacões que dali, aqueles sobrenaturais que acontecem ali, que vem das montanhas, porque o mar da Galileia é uma parte do Rio Jordão, onde o Rio Jordão se alarga e fica muito extenso. Aí a palavra mar significa uma grande quantidade de água, e não oceânica, mas de água. Aí isso aconteceu no mar da Galileia por várias vezes. Os discípulos precisaram da ajuda do Senhor Jesus Cristo e ele estava lá para ajudar. Aí ele: deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente às águas tranquilas. Ele, uma certa vez, ele repreende o vento e repreende o mar, e a tranquilidade chegou. Assim é na sua vida, assim é na minha vida. Às vezes o mar fica revolto, fica bravio em nossas vidas, e só nós contemplamos o que estamos passando, nós e Deus. Às vezes nem o teu vizinho percebe, nem a tua vizinha, nem os amigos, é você e Deus. Mas aí naquela hora você clama pelo Senhor. Como Davi disse: Ele é o meu pastor. E o Senhor, como o teu pastor, Ele vem em teu socorro. E as águas, elas ficam tranquilas, ou seja, aquela tempestade que estava na sua vida, ou na vida de alguém que você estava apresentando, ela começa a se acalmar. Fica tranquila. É assim na sua vida. Nossa vida é cheia de altos e baixos.
E Davi, há 730 anos, ele já estava dizendo que o Senhor Jesus Cristo ia fazer isso conosco nessa época. E mansamente das águas tranquilas, depois ele disse, refrigera a minha alma, por amor do seu nome. O salmista lá no Salmo 42, ele diz, porque estás abatido, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aí o salmista também, ele está confortando a alma dele, falando direto com a alma, porque a alma estava perturbada pela situação que ele estava passando. Mas ele mandou esperar em Deus, porque o Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o teu socorro, Deus é o socorro da tua família, Deus é o socorro do teu parente que está lá no hospital, Deus é o teu próprio socorro. Ele cuida de nós porque realmente Ele é o pastor e nós como as ovelhas dele, Ele jamais vai nos abandonar, Ele jamais vai abandonar a tua família, jamais vai te abandonar. Deitar-me faz em vez de pasto, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma, por amor do seu nome. Aí, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado eram dos instrumentos que os pastores usavam para guiar o seu rebanho, para controlar o rebanho. A vara ela tinha uma ponta aguda, uma ponta aguda de ferro, para castigar a ovelha, aquela ovelha rebelde estava fugindo, ele pegava com aquela vara e colocava ela no seu devido lugar. E o cajado ele puxava, quando ia sair do rebanho, ele puxava e trazia de volta para o rebanho. Eu fosse você, eu não esperava por esse momento. Eu não esperava que ele usasse nem a vara, nem o cajado. Porque Deus usa. Porque você é ovelha dele. E ele faz isso por amor. Assim como o pastor ele fazia nas ovelhas por amor. E elas reconheciam, elas não reclamavam. Porque ela reconhecia de tal jeito que elas só obedeciam à voz do seu pastor. Um dia desse, numa programação, tentaram chamar um rebanho de ovelha, várias pessoas, e as ovelhas não atenderam a ninguém. Quando o pastor chegou, as ovelhas ficaram em fila e começaram a seguir o seu pastor, só pela voz, só pelo chamado. Aí o Senhor Jesus Cristo é aquele que é a ovelha que serve a Ele, conhece o seu nome. Aí, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, veja a confiança da ovelha no seu pastor. Porque o vale da sombra da morte, muitos dizem que era lugares que os ladrões ficavam por trás de arbustos, e quando fosse passar no rebanho, ou pessoas negociar, pequenos agricultores, eles tomavam os seus pertences, batiam neles, maltratavam, e não era bom o vale da sombra da morte. Aí Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Mas por que ele não ia temer mal algum? Se ele ia ser atacado. Mas ele diz, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, porque Deus estava com ele. Aí diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, com a tua vara, com o teu cajado, tu me defenderá. Uma certa vez ele matou um urso, matou um leão. Não foi nem com a vara, nem com um cajado, mas foi com a funda. É uma arma também que os pastores de ovelhas usam para afugentar os lobos e outros depredadores das ovelhas. Ele vai com a sua própria vida se arriscar por amor àquelas ovelhas.
E assim o Senhor Jesus Cristo, Ele fez contigo. E Ele fez comigo. Você vê lá no Salmo 121, chamado Salmo dos Degraus. Ali próximo tinha vários lugares que também eram chamados de Vale da Sombra da Morte, porque muitas pessoas eram atacadas ali e ficavam como mortas. E muitos morriam sendo atacados por predadores, por ladrões, por salteadores. Eles eram atacados, tomavam os seus bens e eles tinham medo de passar no Vale da Sombra da Morte. Mas Davi disse que não tinha medo. As tribos de Israel muitas vezes foram atacadas e tinham que lutar. Aí Israel, lá no Salmo 121, ele diz: eleva meus olhos para o monte. O monte, Jerusalém é a montanha mais alta nas montanhas do Monte Sião. E diz: eleva meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aleluia. O teu socorro vem de Deus. O socorro do teu filho que estás preocupado nesta noite vem de Deus. Confia tão somente. A tua filha que saiu para alguma festividade, está te preocupando já por causa do horário da volta. Confia em Deus, porque o Senhor pode trazer ela em paz em cima da tua fé, porque a nossa fé, como diz a palavra do Senhor, ela remove montanhas. E ali as tribos de Israel, elas iam se reunindo uma por uma. E quando todas as tribos estavam, elas conseguiam subir aquele alto para chegar até Jerusalém, lá em cima, e iam cantando esse salmo. Nós sabemos que os salmos, eles são hinos de Israel. São hinos que eram cantados pelos levitas. Tem levitas que eram cantores. Os levitas, eles faziam vários trabalhos na casa do Senhor. Foram escolhidos para isso. E tem os levitas que eram cantores na casa do Senhor. Aí eles iam louvando o Salmo 91, alegrando-se pela proteção do seu Senhor, alegrando-se pela defesa que Deus faz para com o seu povo, o cuidado que Deus tem para com o seu povo, para com a minha vida, para com a tua vida. E ali as tribos de Israel, elas iam subindo a ladeira até chegar em Jerusalém, a cidade escolhida pelo Senhor. Jerusalém não foi a primeira capital de Israel. Jerusalém já teve várias capitais e uma delas foi Samaria, mas aí Jerusalém foi a cidade escolhida pelo rei Davi, e não vai ter mais outra, porque o Senhor prometeu a Davi que o trono de Davi jamais ia ter fim, ia ser um trono eterno, um reino eterno. Por isso que tem uma cadeira no trono, lá no templo em Jerusalém, onde só o Messias podia sentar. E o Messias, quando o Messias veio, na época os judeus, eles não aceitaram, porque eles queriam um Messias guerreiro, um Messias que fosse destruir Roma, destruir os inimigos e fazer o seu reinado por violência, por força. Mas não. O Messias veio, sim, com o seu reino. Jesus Cristo, quando começou a pregar, ele disse que o reino dos céus tinha chegado até nós e nós nos arrependêssemos dos nossos pecados. Disse: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou até vós. O reino dos céus é diferente dos reinos da terra. Os reinos da terra, eles têm acessão e têm queda. Todos eles o tiveram. E estamos no último reinado, nos últimos reis, eles vão ter as suas quedas também, porque o reino que vai se dominar a terra, vai comandar a terra para todo o sempre, é o reino dos céus, é o reino de Deus, é o reino no qual você faz parte. Você que serve ao Senhor
Você que ainda não serve, busque o reino dos céus. Busque o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Rei. Israel já começou a fazer novo templo. E ali também vai ser colocado a cadeira para o Messias. Cadeira essa que o anticristo vai querer sentar e vai querer dominar. Mas aí Israel não vai permitir que ele assente na cadeira que está preparada para o Senhor Jesus Cristo, para o nosso rei e para o rei de Israel. Aí o Messias, ele revoltado, porque Israel não permite que o anticristo, ele sente na cadeira que é para o Messias, que é para o seu Deus, que é para o seu rei. Ele reúne as nações, assim como o inimigo das nossas almas, ele reuniu a terça parte dos anjos para tomar o trono de Deus e sentar na cadeira dele. É o anticristo também sendo usado pelo inimigo, que agora tem por nome Satanás, que quer dizer adversário, pelo adversário de Deus, pelo seu adversário, pelo adversário da humanidade. Ele vai querer sentar, esse homem usado, vai ser um homem usado pelo inimigo, vai querer dominar o mundo. Aí Israel não vai aceitar. E vai ter uma grande luta. As nações vão se reunir. Eles conseguem, assim como Satanás, que na época se chamava Lucifer, era um anjo de luz, um anjo de fé. Hoje ele é trevas. Hoje ele está morando nos ares e muitos lugares usam o serviço deles para fazer mal às pessoas. Mas Deus está contemplando tudo lá em si, lá de cima. Arrependei-vos dessas coisas, porque só vai ter um reino, e esse reino não vai ter mais fim. É o reino do Senhor Jesus Cristo, é o reino dos céus. E Davi, como pastor, ele disse que ainda que ele passasse no vale da sombra da morte, ele não tinha mal, ele não temeria mal algum, porque Deus estava com ele. A vara e o cajado do Senhor, ou seja, do pastor, consolava ele. Há 730 anos, mais ou menos antes de Cristo, o rei Davi já profetizava, já mandava aquele salmo para ser louvado na casa do Senhor. E depois, continua no Salmo, o Salmo 23, ele diz, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Esses inimigos que Davi fala, na época, eram as nações que queriam destruir, mas na verdade os nossos inimigos não são as nações, não é nossos irmãos humanos, mas é as trevas, é as hostes espirituais infernais, é as hostes do mal que usa o ser humano, que dá lugar a ele, para que faça o mal a um ao outro, e assim a humanidade vai, infelizmente, muitos perdendo a salvação, muitos perdendo o reino dos céus, e infelizmente quando Satanás for para a morte eterna, porque dele foi tirado o brilho dele, ele já está condenado, não vai ter mais julgamento para ele, ele é condenado para a morte eterna, para ser lançado no lago de fogo. O lago de fogo foi pronto para ser jogado Satanás, o inferno, a morte, mas infelizmente muitos seguidores de Cristo não vão querer seguir ao Senhor Jesus Cristo, e quando for no dia de julgamento, Jesus Cristo vai dizer para eles que não conhece. Muitos estão na igreja em busca de bens materiais, pensando em buscar dinheiro do povo, em ficar cada vez mais encostando o seu Senhor, o seu Salvador. Esses também naquele dia vão chegar diante do Senhor e vão dizer: mas Senhor, eu preguei no teu nome, eu profetizei no teu nome, almas eram curadas,
eram salvas. Eu expulsei em teu nome, Senhor. E o Senhor disse, você curou no meu nome. Você usou meu nome. Porque o nome do Senhor é sobre todas as coisas. E as pessoas usam, às vezes, o nome do Senhor para as coisas que não devem. Mas naquele grande dia, Deus, o justo juiz, ele vai condenar com justiça, porque ele não é feito a justiça da terra. A justiça do céu é perfeita. Deus vê tudo o que está acontecendo na terra. Está tudo anotado. Nada se esconde aos olhos do Senhor. O Senhor sabe tudo. E, infelizmente, essas pessoas que só pensam em dinheiro, em bens materiais, também vão ser lançadas no lago de fogo. Porque Deus diz, apartai-te de mim, maldito do meu Pai, porque eu não vos conheço. Quem é você? Eu não conheço você. Aí manda levar para ser lançado no lago de fogo. Muitos de nós vamos ser lançados no lago de fogo. Lugar este que está preparado não para nós, mas infelizmente muitos vão ter a morte eterna e jamais terão vida eterna, porque ali é pelos séculos dos séculos sem fim. Amém. Mas que nesta noite você caia em si, veja seus filhos, dê um bom ensinamento a seus filhos. A palavra do Senhor diz, ensina a criança no caminho que ele deve andar, porque quando ele estiver grande, jamais ele vai esquecer do seu ensinamento. Que ensinamento você está dando para o seu filho, para a sua filha? Se esforce para que participem, e você participe também do reino eterno, que é o reino de Cristo, é o reino da Trindade eterna. Senhor dos Exércitos é o nome do nosso Rei. E o Senhor diz, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aí depois ele diz, unge a minha cabeça com óleo. Que coisa maravilhosa. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Uma certa vez, Salmo 133 parece, quando Arão está para ser ungido, o óleo é derramado sobre a cabeça de Arão e desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, e para que os descendentes de Arão sejam sacerdotes e servissem no trono do Senhor, e que nós fôssemos iguais, porque não é bom que os irmãos vivam em contenda e em desunião. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O Salmo diz, isso é porque naquela época os irmãos já eram desunidos. Mas que nesses últimos tempos, você tiver alguma coisa contra seu irmão, contra sua irmã, não tenha vergonha. Mas eu estou certo, irmão. Mas vá lá, peça perdão a ele, para que a alma dele também seja salva, para que a sua alma seja salva. Porque você mesmo estando certo, você tem uma mágoa do seu irmão, da sua irmã, no seu coração. E com mágoa, no coração também não vai lá para cima. Tem que ter um coração limpo. E Davi pede para que o Senhor prepare uma mesa na presença dos seus amigos, e diz que o cálice dele transborda, no caso de Arão. Aí, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Olha que coisa maravilhosa. Todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi, ele queria fazer o trono do Senhor, mas ele não conseguiu fazer, porque ele era um guerreiro,
ele ia à frente de batalha, ele tinha derramado muito sangue. E o Senhor disse: Davi, você não vai fazer não vou permitir que você construa a minha casa. Eu tenho esse tempo todo morado com vocês, morado em tendas. Mas já que você quer fazer uma casa para mim, eu vou permitir. Mas aí é seu filho que vai fazer. É Salomão que vai fazer. Você não vai poder fazer. E realmente Salomão construiu o templo do Senhor. E ali botaram a arca do Senhor no templo. Esse templo foi destruído pelo inimigo. Depois fazem outro templo. O outro templo foi destruído. E agora vai se fazer um novo templo. E esse templo jamais vai ser destruído. Porque o Senhor vai assentar na cadeira que está preparada para ele. E o reino dos céus, ele vai ser colocado. A cidade santa já está preparada. Esses astros, essas coisas que nós vemos, são muito belos, são maravilhosos, mas vão ser destruídos. Deus vai fazer novos céus e nova terra. E o reino do Senhor jamais vai ter fim. E todos nós vamos viver como uma só pessoa. Lá no capítulo de João, capítulo 17, se você for ler, você vê o Senhor Jesus dizendo ao Senhor que quer que nós sejamos assim como eles o são, no seu próprio reinado. E que Deus permaneça abençoando a todos. E que você venha meditar. Porque esse mundo não tem nada o que dar. A paz do mundo é maravilhosa. Não, mas eu vivo em paz, eu vivo tranquilo. Você está com Jesus. Jesus uma certa vez disse: eu tenho a paz. A minha paz eu vos dou. Receba essa paz. Porque o próprio Jesus Cristo disse: não dou como o mundo dá. Por que Jesus Cristo disse isso? Porque a paz do mundo, ela é passageira. Ela vai passar. O ser humano às vezes está em paz com todo mundo. Daqui a pouco começa uma contenda. Sem explicação. É o inimigo trabalhando para ver o ser humano destruído, para ver você destruído, para ver seus companheiros destruídos, para ver seus conhecidos, até estranhos destruídos. Porque quanto mais ele vê as pessoas destruídas, eles se alegram. Eles já estão perdidos, mas ele quer que nós nos percam também. Porque uma coisa que nós não conquistamos, o Senhor quis que fosse assim. A imagem e semelhança do Senhor. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é importante para Deus. Independente da sua classe social. Independente da posição que você use aqui na terra. Porque aqui tudo vai passar. Você só tem seus bens enquanto você estiver aqui. Os bens passam para outros, depois para outros e para outros, até vir os finais do tempo. Mas os bens mesmo nossos estão lá em cima, na cidade que o Senhor preparou para nós, a cidade celeste. E o Senhor quer que nós façamos parte dele. Vai ser de grande alegria nos encontrarmos lá em cima. A palavra do Senhor diz que os céus é tomado à força. Por que ele diz isso? Porque é botando força para se chegar nos céus. E o Senhor Davi, o rei Davi, ele conta desse salmo. Após 730 anos depois do Senhor Jesus, ele aparece. E ele também se apresenta como o bom pastor. E lá em João capítulo 10, ele diz que é a porta das ovelhas. Ele abre, as ovelhas entram. E ele toma conta de suas ovelhas. Uma certa vez ele disse que contando as ovelhas, o pastor contando a ovelha, faltou uma. Ele deixou as 99 ovelhas lá no aprisco. Aprisco é lugar que os pastores guardavam as ovelhas e ficavam na porta tomando conta para o lobo
predadores não destruíam as ovelhas. E eles ficavam tomando conta, arriscando a sua própria vida, e tangendo os lobos, tangendo os predadores de ovelha. E naquele dia faltou uma ovelha, e o pastor deixou a 99 com os seus serviçais e foi em busca da ovelha perdida. Mas diz a palavra do Senhor que quando ele achou a ovelha perdida, foi de muita alegria para aquele pastor. Ele bota a ovelha no ombro, ele cuida das feridas dela, coloca no ombro e traz de volta para o aprisco. Assim é Deus para conosco. Ele quer que nós, se estivermos desgarrados como as ovelhas, se estivermos perdidos, o pastor Jesus Cristo está em busca da sua alma, está em busca de você, para que você também volte para o aprisco, para que todos nós participamos da grande ceia que vai ter lá em cima, da grande comemoração, da vitória do Cordeiro, onde o Cordeiro apresentará, aleluia, o seu rebanho, as suas ovelhas que ele conquistou com o seu sangue, lá no Calvário, nos resgatando, nos tirando da garra do inimigo. Agora tudo tem um preço. Para alcançarmos os céus, para participarmos do reino eterno, temos que confessarmos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Muito Jesus Cristo tem se apresentado por aí. Pessoas têm colocado muito Jesus Cristo, apresentado salvações de muitas maneiras. Mas a salvação só vem através do Filho de Deus, aquele que derramou o sangue dele lá na cruz do Calvário, para nos resgatar. Que Deus permaneça abençoando a voz, que Deus permaneça abençoando a tua família, os teus amigos, aos teus filhos e a todos. E que naquele grande dia iremos nos encontrar em nome de Jesus. Bota força, peleja, que Deus está lutando por ti. Quando precisar dele, chama. Ele está pronto para entender o teu chamado. Ele está pronto para atender o socorro que tu pedires. Deus ainda está aqui na terra. A igreja ainda se encontra aqui na terra. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, o Espírito Santo está tomando conta da igreja. Por isso que a Bíblia diz que ainda há um que resiste, senão nós não estaríamos mais aqui. Mas o Espírito Santo de Deus está tomando conta da igreja, mas está bem pertinho da hora do arrebatamento. Pelos sinais, o Senhor mandou nós olharmos para os sinais nos céus e na terra, que estava bem pertinho da vinda dele. E quando os sinais completarem-se, que a igreja que está se reunindo, estamos lutando de muita maneira, evangelizar o nome do Senhor, para que o evangelho vá a todas as nações. Aí vai chegar o fim. Estamos usando a internet, estamos pregando nos bairros, nas ruas, onde podemos pregarmos a palavra de Deus, para que todos nós participemos do grande reino e sejamos servos do grande Rei Eterno. Deus os abençoe. Deus permaneça te abençoando. E Davi, quando termina o salmo, aí chega lá em João 10, depois vocês vão ler, já está ficando muito grande o vídeo. E vou ter que dividir o vídeo para poder, eu não sei eu dividir, vou pedir para alguém dividir. A minha nora sabe dividir o vídeo, vai dividir, para que vocês assistam o vídeo. O Senhor Jesus Cristo lá, no capítulo 10 do livro de João, versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E assim ele o fez. O bom pastor chegou. Aquele pastor que Davi falava, ele veio resgatar as ovelhas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Jesus Cristo te ama, não esquece disso.
Você pode ter feito o que você fez. Você pode ter praticado também o que você não praticou. Você pode ter feito muitos bens, muita caridade, mas nem tudo leva para os céus. Quem leva para os céus é o Senhor Jesus Cristo. Ele também disse que nos guiava pela vereda da justiça. E a vereda da justiça, a vereda é um caminho estreito que nós sabemos. Lá no Salmo 23 fala: guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ele não guia pela vereda, pelo caminho estreito, aonde Ele, como bom pastor, vai na frente nos guiando, para que alcancemos o gozo eterno e a vida eterna com Ele e com a Trindade eterna. Vamos fazer parte do reino dos céus. Já o fazemos. Precisamos só, todo ser humano, confessar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E eu confessar, como já tenho confessado, como Salvador da minha vida. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.